E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. De qualquer forma, sempre a minha petição a Deus é que proteja, oriente e abençoe cada um de vocês. Amigos, amigas, hoje no vídeo a gente vai conversar sobre o possível retorno do Fernandinho para a partida contra a equipe do Atlético Mineiro. O jogo é domingo, o Fernandinho voltou a participar de treinos normais no Vovozão, mas um longo período fora, mais de um mês, se recuperando da contusão que teve e da cirurgia pela qual passou. Será que tem condição para ele ser titular? Bem, acredito que não, mas a gente vai conversar sobre isso no vídeo, sobre contratações e saídas. O Ceará quer contratar sim, a primeira janela que vem é curtinha, bem curtinha, 9 dias antes do início do Mundial de Clubes, mas quem contratar tem um benefício bem interessante. Eu andei falando sobre isso, a gente também conversa sobre isso no vídeo, e saídas podem acontecer. Fica imaginando aí, aqueles jogadores que não estão sendo utilizados, mas que estão no grupo, que não são jovens atletas, que são atletas que deveriam estar rendendo. Pois é, esses jogadores há uma possibilidade de deixarem o Ceará. Voltando ao jogo contra o Atlético Mineiro, 2 perdas pode ter o Ceará para essa partida. Se ele ganha por um lado o Fernandinho, ele pode não ter o Matheus Bahia, saiu sentindo desconforto contra o Palmeiras, então não treinou ainda durante a semana, sempre entregue ao departamento médico, é uma dúvida para esse confronto. E além disso, o Galeano, esse sim, ok, fisicamente, treinando normalmente, aguardando a sua convocação para a seleção paraguaia, já ficaria fora dos 2 outros jogos. Na quarta que vem, no sábado que vem, não enfrentaria Botafogo, não enfrentaria o Sampaio, mas agora também pode não jogar contra o Atlético Mineiro por causa da suspensão. Eu conto tudo, por que ele foi suspenso e as questões que levam o departamento jurídico a acreditar que ainda pode mudar essa situação e colocar o Galeano à disposição do técnico Léo Condé para a partida do domingo. A gente conversa sobre tudo isso agora, já no vídeo, e eu quero deixar a você aquele pedido. O seu like é sempre muito legal, muito importante, então está na hora de você deixar o seu like, confirmando que gostou do nosso vídeo, e eu agradeço demais. Se você ainda não é inscrito no canal, até porque você pode estar assistindo aí pelas primeiras vezes, a primeira vez, talvez segunda, terceira, o nosso canal, olha, na página principal do canal tem lá inscreva-se. Você clica e no mesmo momento vira um inscrito no nosso canal. E é isso que a gente quer e é isso que a gente agradece. Logo em seguida vem o sininho para você configurar como é que você quer que a sua inscrição aconteça. E aí o nosso pensamento é que você quer receber todos os nossos vídeos, por isso a gente pede para você clicar em todas as notificações. Teve vídeo novo, a plataforma te notifica e você já vai entrar aqui e buscar as informações que a gente tenta passar da forma mais detalhada possível. Então, eu agradeço demais também a sua inscrição aqui no canal. Tem aquele amigo, tem aquela amiga, torcedores do Ceará, querem notícia, aquele que sempre inventa fake news, ou coitado, é abastecido com fake news. Olha, a nossa ideia aqui é passar o máximo de informação correta possível. Então, se você quer que o seu amigo, a sua amiga tenham a informação muito bem checada, confirmada, vá lá, dê um clique para ele e compartilhe também aqui os nossos vídeos, o nosso canal. A plataforma vai estar à disposição e a gente agradece demais. Vamos a uma mensagem do nosso patrocinador, Primos Motopeças, e no retorno conversaremos, muito assunto para a gente bater papo por aqui. Esqueci de dizer para vocês que tem uma questão ligada à Copa do Nordeste nessa janela de transferências. Bem, a gente vai conversar sobre tudo isso já, agora a mensagem de Primos Motopeças.
Cruz Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Bem, vamos pensar aí na partida do Ceará contra a equipe do Atlético Mineiro. É o jogo do próximo domingo, 11ª rodada do Brasileirão, embora o Ceará não tenha jogado a 10ª. Saltou a 10ª rodada, vai jogar só na quarta que vem contra o Botafogo, mas nesse domingo já joga a 11ª rodada contra o Atlético Mineiro. E quem pode ficar de fora desse jogo é o atacante Galeano. A gente já conversou aqui algumas vezes e pelos comentários vocês concordam comigo, não é assim o atacante dos sonhos de nenhum torcedor do Ceará, mas é um atacante muito importante hoje e efetivo. No lado da marcação, da perseguição dos adversários, ele não é aquele jogador, o Júnior Bala sempre fala isso nos comentários, que ganha os enfrentamentos, que toma a bola, mas ele é aquele jogador que barra as investidas dos adversários pelo setor esquerdo de ataque, ele joga no direito, e aí, como atacante pela direita, ele também marca o lateral, a progressão do lateral esquerdo, e ele não deixa que faça 2-1 em cima dos nossos laterais, era o Fabiano, agora é o Rafael Ramos, então acaba sendo algo bem interessante, bem positivo para a equipe do Ceará. O que aconteceu com o atleta? Todos os jogos tem uma súmula que o árbitro escreve lá e diz o que aconteceu de diferente na súmula. É lá que você vai encontrar o tempo dos gols que vai ser determinado, porque o árbitro coloca lá o tempo do gol. É lá que você encontra o cartão amarelo e o árbitro bota os motivos pelos quais ele deu o cartão amarelo para os jogadores, advertir os atletas com o amarelo. Com o vermelho também, as expulsões quando acontecem, não teve nenhuma desse ano ainda do Ceará no Campeonato Brasileiro, graças a Deus, mas é lá que estão todos os detalhes. Às vezes, questões que aconteceram na partida, jogou objeto, problemas nos jogos, bem, tudo isso é detalhado na súmula. A súmula de Ceará e Grêmio, Ceará 2, Grêmio 0, eu, como sempre, fui lá e fiz toda uma avaliação da súmula. Cartão amarelo para jogadores do Ceará e nada mais, não tinha nada demais na súmula. Eis que é citado no STJD o Galeano. O que aconteceu? O árbitro não viu, o quarto árbitro não viu, os assistentes não viram, ninguém colocou na súmula. Mas o Galeano foi filmado, depois que ele foi substituído, correndo para a lateral de campo e aquelas bolas que ficam lá naqueles mini cones nas laterais para que o jogo siga, né, no multibolas que foi lançado na Europa e que está sendo também implementado no Brasil. Nós tivemos isso inclusive no Campeonato Cearense. O Galeano saiu chutando essas bolas para longe, né, não para dentro do campo, né, para o outro lado, para longe, para que o jogo não seguisse normalmente. Os gandulas foram recolocando, porque há mais bolas do que o número que está ali. O Galeano foi chutando, o gandula foi recolocando. Não ajudou em nada o Ceará, mas pode atrapalhar muito o Ceará e o Galeano. É que filmaram, essa filmagem, obviamente, como hoje nós vivemos um grande BBB, né? Todo mundo está sendo filmado. Essa filmagem foi colocada na internet, nas redes sociais. Alguém mandou essa filmagem para a Procuradoria do STJD e a Procuradoria do STJD, é claro que resolveu denunciar, e está correto, o que o Galeano fez foi errado, denunciar ao STJD. Caiu na 6ª comissão, esses julgamentos são por sorteio, e caiu para a 6ª comissão do STJD. A 6ª comissão julgou o Galeano. O julgamento aconteceu na quarta-feira pela manhã e o Galeano, julgado, acabou apenado com uma partida de suspensão. Ele estava no artigo 258, que é uma espécie de desrespeito às atividades do futebol, é um desrespeito, pode ser à arbitragem, ao próprio jogo, uma falta de ética, e pode levar de 1 a 6 jogos de suspensão, ou pode ser revertida em apenas uma reprimenda que o jogador tomaria, mas teria a condição de atuar normalmente. O caso é que a comissão achou por bem que o Galeano fosse suspenso com uma partida.
Eu assisti todo o julgamento e o que os auditores, que são os votantes, disseram, inclusive o relator, que é o que vota primeiro, ele tem a relatoria do processo, ele fica com o processo por um mês, ele fica avaliando todas as questões. Então, normalmente, o voto dele é seguido pelos outros, e nesse caso foi exatamente isso. Ele votou para um jogo de suspensão e todos os outros seguiram. Ele quis colocar o Galhardo como um exemplo. Não se pode fazer isso, ir lá chutar todas as bolas, não se pode atrapalhar o andamento do jogo. Quem atrapalhar vai ser suspenso. O Galhardo esteve online no julgamento, o Galhardo pediu perdão no julgamento. O departamento jurídico do Ceará colocou o Galhardo como esse cara que estava arrependido, que não iria mais fazer, que era uma coisa nova, que ele não tinha um entendimento, e ele é um réu primário. O que é um réu primário? Nunca foi julgado pela STJD, nunca foi julgado por nenhuma instância no Brasil. Mesmo assim, o Galhardo acabou pegando esse jogo de suspensão. Não é uma questão onde ele tinha sido expulso, porque se ele tivesse sido expulso, ele tinha um jogo já cumprido. Então essa suspensão era abatida no jogo cumprido, mas não tinha uma suspensão cumprida porque não tinha expulsão. Então ele tem um jogo a cumprir e esse jogo será cumprido, se não houver nenhuma mudança contra o Atlético Mineiro. Agora, o que é que o Departamento Jurídico do Ceará está tentando fazer? O diretor jurídico, Fred Bandeira, está tentando colocar o Galhardo em campo no domingo por duas situações, duas possibilidades. Uma delas é a chamada transação jurídica. Não parece feio, parece esquema, mas não. É algo que existe juridicamente e que está baseado em melhor cestas básicas para quem precisa do que suspensão para um atleta ou para um clube de futebol. E essa transação jurídica precisa do ok da Procuradoria do STJD. O Ceará vai propor pagar uma multa, essa multa normalmente é, assim como eu disse, revertida em cestas básicas, que vão para a entidade de apoio a pessoas carentes. E se isso for feito, há uma reversão. Sai a suspensão, entra a punição por cestas básicas, ou seja, por multa. Essa é a primeira tentativa do Ceará. Se o Ceará não conseguir, se a Procuradoria entender, não vamos fazer essa transação jurídica, o Ceará tem uma segunda opção, que é entrar com um recurso. O Ceará impetra um recurso ao pleno do STJD, a sexta comissão. As comissões primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, elas estão abaixo do pleno do STJD, que é a comissão principal, digamos assim. Ela nem é chamada de comissão, mas sim pleno do STJD. O pleno julga clubes e julga questões em segunda instância dentro do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então o Ceará pede para que o pleno julgue o seu recurso. Eu não estou feliz com a decisão da sexta comissão. Eu entro em grau de recurso e, ao mesmo tempo, pede um efeito suspensivo. E aí vai depender do presidente do STJD suspender. Como é só uma partida, ele não tem obrigação de suspender. Se fosse acima de 3, ele tinha essa obrigação. É uma partida só, vai depender dele querer ou não. Mas aí só tem uma outra questão. Só vale a pena julgar novamente se ele der o efeito suspensivo. Se ele não der o efeito suspensivo, não vale a pena ter julgamento, porque ele perde o propósito. O cara já cumpriu, vai julgar de novo para quê? Então, essa é uma questão dúbia, mas vai ficar com o presidente do STJD aceitar ou não esse pedido de efeito suspensivo do Ceará. Então, qual é a situação? Agora, nesse momento, o Galhardo está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, essa possibilidade que é dupla, né? Ou uma transação jurídica trocando por multa a pena, ou o recurso ao pleno do STJD, Departamento Jurídico do Ceará, vai tentar colocar o Galhardo em campo no domingo contra a equipe do Atlético Mineiro. Então tem essas duas possibilidades e agora temos que aguardar qual será a decisão a ser tomada. Se o Galhardo não jogar, fica a dúvida, né? Quem será o titular se o Galhardo não tiver condição de ir para o jogo lá pelo lado direito? No elenco do Ceará, e é bom quando há essas questões a gente sempre olhar quem está
como opção para o setor direito, nós temos o Martínez, o argentino, que foi contratado, veio do Talleres, emprestado. Se esperava muito dele, é um ponta-direita canhoto, que hoje acontece muito no futebol, principalmente com jogadores que têm boa finalização, puxam para o lado esquerdo, tem essa condição de finalizar. Até agora não mostrou muita coisa no Ceará. Tem o Bruno Tubarão e tem o Aylon, que pode jogar. O Aylon prefere o lado esquerdo, mas ele poderia jogar pela direita, ou poderia o Pedro Henrique inverter com o Aylon, porque joga dos dois lados, e o Pedro jogar do lado direito, enquanto o Aylon joga do lado esquerdo. Essa é uma questão que fica com o Condé. Eu acho difícil ser o Aylon, porque eu até pensei inicialmente que seria ele, mas porque o Galeno tem essa característica de perseguir o lateral. O Aylon já não tem essa característica. E se inverter com o Pedro Henrique também não tem essa característica. Então, é necessário ter um jogador que faça mais essa função. E, dos que eu vejo aqui, o jogador mais em condições de fazer isso seria o Bruno Tubarão. Além disso, você não colocou o Fernandinho. O Fernandinho é uma possibilidade, ele está voltando. Mas ele está voltando de cirurgia, mas ele está voltando de mais de um mês sem jogar uma partida. Então, é muito difícil que o Fernandinho seja escolhido para 90 minutos. Eu acho até que ele vai no banco, mas 90 minutos, aí eu entendo que é muito difícil isso acontecer. Essas são as opções. Eu poderia colocar o garoto Guilherme, eu até acho que poderia o Guilherme cumprir essa função, mas não sei, eu não vi até agora o Condé colocar o garoto do lado e nem para começar nenhuma partida. Não sei qual é o pensamento do Léo Condé. A verdade é que essas são as opções que o técnico do Ceará tem se ele não tiver o Galeano. Como eu disse, a ideia ainda é que o departamento jurídico consiga que o Galeano jogue normalmente. Mas o Ceará pode ter um outro problema para essa partida. Nesse caso, seria perder o Matheus Bahia. O Nicolas entrou contra o Palmeiras, é o outro lateral esquerdo que o Ceará tem e jogou muito pouco na temporada. Pode ser o titular para essa partida. O Matheus Bahia saiu sentindo um desconforto muscular, provavelmente na posterior da coxa, e a gente diz provavelmente por onde ele colocou a mão ao sair de campo. Então, provavelmente na posterior da coxa, e se há uma lesão, dificilmente ele estará disponível para a partida de domingo. Vai ficar muito claro com o departamento médico, físico, a questão do Léo Condé, as informações que vão chegar para o técnico do Ceará, mas ele começou a semana sem treinar, ele começou a semana em tratamento. Isso levanta a questão de que ele não pode jogar, leva a possibilidade dele não estar em campo ali na lateral esquerda. No outro lado, na lateral direita, nós temos dois brigando pela posição, né? O Fabiano, que foi titular, vamos dizer, até aqui, e o Rafael Ramos, que ganhou essa condição de titularidade contra a equipe do Palmeiras. O Fabiano e o Rafael Ramos se conhecem. O Rafael Ramos é português e o Fabiano é brasileiro, mas fez sua carreira antes do Ceará toda em Portugal, e o Rafael Ramos já tinha jogado contra o Fabiano. Conheceu o Fabiano, já tínhamos nos enfrentado em Portugal, inclusive. É um bom lateral, um grande lateral, e mostrou, né, quando chegou e fez grandes jogos. Começou muito bem o ano. É bom para os dois sempre ter essa competitividade. Eu acho que é bom para os dois, assim nenhum se vai acomodar e os dois vão querer sempre dar mais, né? E quem fica a ganhar é o grupo e é o clube com a nossa disputa. Eu acho que os dois até agora estamos a fazer um bom trabalho, então temos que continuar a dar o máximo, que é para ter o máximo de oportunidades possível, seja eu, seja ele. E aí eu penso que cada um tem a sua preferência, né? Alguns torcedores me dizem, não, o Fabiano tem que ser titular, estava muito bem, tem que dar sequência mais ao Fabiano. Outros me dizem, é a hora do Rafael Ramos, veja o que ele fez na Série B ano passado, o Ceará precisa de um jogador com a marcação forte daquele lado, o Fabiano começou bem, mas não está no melhor momento. Tem a questão também de que o Fabiano estava na Europa, e nessa época lá na Europa é fim de ciclo, né? Nós estamos no final de temporada. O Fabiano é
tão sortudo que aqui vai ter as férias que ele normalmente tinha na Europa, parada no meio do ano. Ele vai poder fazer uma intertemporada com o Ceará para reiniciar um novo ciclo. Então, ele acaba ganhando essa possibilidade que nem todo ano acontece, mas dessa vez, por causa do Mundial de Clubes, tem essa possibilidade também. Então, Fabiano, Rafael Ramos, e aí eu quero contar com vocês. O que é que vocês preferem? Deixem nos comentários. Fabiano, Rafael Ramos, por que Fabiano, por que Rafael Ramos? E a gente também pode debater sobre isso no nosso próximo vídeo, ainda antes da partida do Ceará contra o Atlético Mineiro. Partida que é importante. O Ceará tem feito a sua pontuação em casa. Isso tem acontecido no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste e agora no Campeonato Brasileiro também. Então, o Ceará precisa dos pontos em casa. Enfrenta um adversário que a gente conhece tecnicamente o time, é um elenco muito bom e que certamente não vai ao Castelão para perder o jogo, para empatar o jogo. O Atlético Mineiro vai entrar em campo para vencer o jogo. Então, o Ceará precisa de cautela, precisa de cuidados, de uma ótima estratégia e de uma prática dessa estratégia melhor ainda. Vai ser um jogo muito difícil. O Rafael Ramos fala também da importância dessa partida de domingo. É muito importante para nós, primeiro e principalmente porque é em casa, então já faz grande diferença. Nós sabemos da nossa força em casa, temos sido muito fortes e queremos manter essa invencibilidade no campeonato em casa, porque depois também temos a sequência, um jogo muito difícil fora, contra o atual campeão, né? Então acho que será muito importante conseguirmos os 3 pontos agora para manter a nossa posição. Inclusive não jogámos a rodada passada e continuamos numa boa posição, não perdemos praticamente posição nenhuma na tabela. Então é óbvio que queremos fazer o máximo de pontos possível em casa para continuar na parte de cima da tabela. A gente precisa falar também de contratações da janela, de quem pode sair. Bem, a coisa está muito nebulosa em relação ao Ceará, mas a informação que eu obtive é que o clube já, através do seu departamento de inteligência, linkado o departamento que faz análise de mercado com o departamento da análise interna, né, do dia a dia dos atletas, entendendo já quem o Ceará precisa. Né? A análise do dia a dia, a análise de elenco, ela vai lá e avalia o que é que está faltando. Nesse setor, nós só temos uma peça ou precisamos de mais uma peça. O departamento de análise de mercado vai buscar essa peça ou passar para o departamento de futebol que peças para esse setor estariam disponíveis ou teriam condição de suprir essa necessidade no mercado. Hoje o Ceará funciona desta forma. E nessa ideia, o Ceará entende que precisa de volante, entende que precisa de meias, entende que precisa de atacantes de lado e monitora todas as outras funções, desde goleiro até a do centroavante. Então, o monitoramento é geral, mas há algumas posições mais carentes, entre elas a de volante, que o Ceará chegou a abrir uma negociação com o Jair, jogador do Vasco. Acontece que as últimas conversas do Fernando Diniz com a imprensa sobre o Jair, ele deixou claro que o Jair está nos planos dele. Quando o Ceará começou a conversar com o Jair, o Diniz não era técnico do Vasco. As coisas estavam diferentes. O próprio Vasco entendia que era um salário muito alto para um jogador que ou era subutilizado ou não era utilizado no time. E o Ceará entendia que, aqui eu vou utilizar demais o Jair. E o Jair também chegou a ouvir isso do pessoal do Ceará. Só que, com o Diniz querendo utilizá-lo, ele perde motivos para sair do Vasco da Gama. Então, há uma tendência de que o Jair fique por lá. Qual seria a segunda opção do Ceará? Seria o Charles, que está no Corinthians, que já foi jogador do Ceará. Característica bem diferente da característica do Jair, mas também um volante, também um jogador que, acredito, ia trazer alguma qualidade ao setor de meio campo do Ceará. Acho o Jair melhor no trato com a bola. Ele é um volante meia, é um volante com mais qualidade. Mas o Charles tem uma capacidade tática muito interessante e é um jogador também inteligente. Ele não é tão
bom tecnicamente para gerar jogadas ofensivas, mas é um atleta que faz uma boa marcação, sabe se colocar muito bem em campo e é um jogador com inteligência tática também para uma transição ofensiva rápida. E é isso que o Ceará precisa, é isso que o Ceará quer, é isso que o Ceará entende que pode ser necessário também. É difícil? É difícil. No caso do Jair está quase impossível, no caso do Charles é muito difícil. Tem a questão financeira, tem a questão de que ele tem contrato em vigência com o Corinthians, mas lá, como a gente estava falando do Jair, está sendo subutilizado. E não houve, na troca de treinadores do Corinthians, nenhuma condição de melhora. Parece que houve uma piora em relação à situação de utilização do Charles. Então, é uma possibilidade. Há outros nomes? Certamente há outros nomes que o Departamento de Inteligência passou para o clube. É que esses nomes não fluíram ainda, mas há outros nomes sim. Não só nessa posição, mas como eu disse, em outras posições, em outros setores que o Ceará julga carentes, e claro que o Léo Condé também aponta o dedo. Olha, eu não estou tendo jogador nessa função, eu preciso dessa função, eu quero essa posição, com o cara fazendo uma função diferente, essas questões todas são levadas em consideração no momento de contratar. Quem que pode sair? Bem, em relação ao Recalde, eu mesmo conversei com dois repórteres que cobrem o Olímpia. E os dois me disseram que o procurador do Recalde esteve com o presidente do Olímpia, eles conversaram durante um bom período de tempo sobre essa transação. O Olímpia tem a intenção de contratar o Recalde, ele não quer deixar isso muito claro para o Ceará, porque o salário do jogador está muito acima do que o futebol paraguaio pode pagar. Então, o que é que o Olímpia quer? Eu quero, mas eu só quero pagar metade do salário do jogador. Estou dizendo aqui, mas não sei qual o percentual exato, mas só paga um percentual, o Ceará tem que completar esse percentual. E aí, fica com o Ceará entender isso aí. O que o Ceará está aguardando? Esse momento de parada do meio do ano, muita gente buscando atletas em todo o mundo, e no continente sul-americano não é diferente. O Recalde teve boas passagens na Argentina, no Paraguai, e pode ser um jogador requisitado por um desses clubes. Se alguém chega e diz, olha, quero o Recalde e vou pagar o salário integral, o Recalde vai. Se isso não acontecer, há boas chances dele ir para o Olímpia, mesmo com o Ceará pagando parte do salário. Por quê? Melhor pagar parte do salário do que pagar o salário integral num time em que já demonstrou não será utilizado nessa temporada. Outro que pode sair, e também estrangeiro, é o Martínez. O argentino chegou com expectativa muito grande, eu sei que vocês torcedores também tinham, a gente conversou muito sobre isso, mas não entregou aquilo que se esperava. Há problemas táticos nos momentos que eu vi ele em campo, há problemas de tomada de decisão, e ele em nenhum momento mostrou que era um jogador, que seria um jogador para ajudar o Ceará. Mas o nosso recorte é de jogos, esse recorte é muito pequeno, eu tenho que admitir isso. Eu queria ver mais, só que vamos levar em consideração que o Léo Condé vê mais. Ele vê os treinos, ele entende o que o jogador pode dar para ele pelos trabalhos do dia a dia. E deve ter entendido que o Martínez não vai lhe dar aquilo que ele precisa dos seus atacantes de lado para o Campeonato Brasileiro. Por que eu acho isso? Ele não está sendo utilizado. Nos últimos jogos ele não tem sido nem relacionado, tem sido relacionado para mas aí surgiu um outro atacante, ele já não é relacionado. O Bruno Tubarão voltou a poder jogar, quer dizer, pôde jogar pela primeira vez no Ceará, foi ele, e ficou o Martínez no segundo plano. Então, a minha impressão é que ele será pouco ou não utilizado no restante da temporada, e aí não faz sentido ficar com ele. Entender se o Tadjeres quer de volta. Não dá, alguns de vocês me perguntaram isso, e não é possível reemprestar um jogador que foi emprestado. É uma questão de autorização, é complicado, não tem a necessidade de fazer isso. O Ceará iria colocar o jogador de volta ao Tadjeres, e o Tadjeres poderia emprestar, poderia fazer do jeito que ele quisesse em relação ao Martínez. Então, essa é uma possibilidade real, é algo que pode acontecer, mas, claro, precisa saber o que pensa o Tadjeres. Se a equipe argentina quer o jogador de volta ou se tem outro lugar para colocá-lo. É muito melhor colocar em outro lugar do que num lugar que ele não vai jogar.
porque ele tem contrato com o Tadjeres, uma venda futura renderia dinheiro ao Tadjeres. Agora, ele parado no Ceará sem jogar, não vai render muita coisa para o Tadjeres, só o Ceará que está pagando o salário dele, mas rendimento, zero. Então é ruim para o jogador, é ruim para o Ceará que paga o salário sem aproveitar, e é ruim para o Tadjeres, o seu jogador, fora da vitrine. Então, as três partes precisam conversar aí para definir o que é que vão fazer. Eu falei para vocês de uma questão da Copa do Nordeste e da questão da janela. Vamos logo para a janela. Eu já falei com vocês várias vezes isso, mas é importante dizer que ela está chegando. É a janela do Mundial de Clubes da FIFA. Essa janela começa no dia 2 e termina no dia 10 de junho. Rapidinha, né? Só 9 dias de janela. Então, quem contratar nessa janela vai ter um grande benefício. Eu ouso dizer que o benefício é gigante. Você contrata um jogador e tem um período de intertemporada com ele. Esse período, amigos e amigas, chega a ser maior do que o período que se tem no começo do ano. Porque no começo do ano, o cara chega no dia 2 de janeiro e o Campeonato Cearense começa logo na segunda quinzena de janeiro. Então, o cara treina muito pouco. Agora, o cara vai chegar e vai poder ter toda uma intertemporada para estrear lá no final da primeira quinzena de julho. Mesmo que o Ceará dê folga aos seus atletas, como vai dar de 10 dias, terá 20 dias para poder trabalhar esse atleta. Esse atleta vai entender como o time joga, vai treinar com os outros atletas, vai reconhecer o padrão tático que o treinador quer empregar na equipe, vai conhecer os seus companheiros, é muito tempo, vai, se ele vier de fora, se integrar à cidade. Bem, tem um monte de questões que podem ser muito mais facilmente solucionadas do que quando você contrata um jogador em meio a jogos. O cara chega, tem o primeiro jogo. O cara faz o primeiro treino, já tem o segundo jogo. O cara faz o segundo treino, aí já vai outra partida. E por aí vai, o cara tem que andar com, como eles dizem, o trem, o bonde andando. Dessa vez, quem contratar entre 2 e 10 de junho tem essa questão assim muito difícil de acontecer, né? Muito ímpar dessa temporada. Tem o Mundial de Clubes, todo mundo para, e esse jogador vai poder se ambientar ao novo clube, ao novo grupo, ao novo treinador com bastante tempo. Então, vale muito a pena antecipar e contratar nessa janela. Às vezes não dá, né? Porque o cara vai sair de outro clube, então tem a questão do outro clube. Mas se puder, essa janela é essencial. Agora, o que eu ia falar da Copa do Nordeste? A Copa do Nordeste, ela tem suas inscrições encerrando no dia 6 de junho. Pensem aí, ó. De 2 a 10 de junho, inscrição da Copa do Nordeste, 6 de junho. Então, quem contratar de 2 a 10 tem toda essa possibilidade de intertemporada para o jogador contratado. Agora, quem contratar de 2 a 6 de junho, que é o caso do Ceará e dos times que ainda disputam a Copa do Nordeste, esses times ainda vão poder inscrever esses atletas para a Copa do Nordeste. Se for dia 7, não dá mais não. Mas entre 2 e 6 de junho, esse jogador ainda vai poder jogar a Copa do Nordeste e o Ceará pode muito bem se classificar, depende apenas de si, enfrentando o Sampaio Corrêa no próximo dia 7. Então, essa é uma questão que precisa também ser levada em consideração. Esses novos jogadores, se chegarem até o dia 6, jogam também a competição nordestina, a Copa do Nordeste. Aposto que você não sabia, que ninguém tinha falado isso ainda para você, a não ser alguém que já viu esse vídeo antes de você e aí te falou. E sabe por que viu esse vídeo? Porque é inscrito no canal, foi lá no sininho e ativou todas as notificações. Eu conto para você como é que faz isso. Como é que você faz? Você precisa deixar o seu like, é muito importante para nós. É um engrandecimento do nosso canal, a gente vai ficando maior e maior, contando com você que é inscrito, que faz parte do canal. Então, chega lá e tem um legalzinho, você clica e dá o seu like, eu agradeço demais. Vai confirmar para a plataforma que você não só assistiu, mas gostou também do nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, aí que está o pulo do gato.
você vai na página principal, tem lá inscreva-se, você clica e se inscreve. Se você tem dificuldade de achar a página principal, aqui abaixo na descrição do vídeo, você clica no primeiro link, vai direto para a nossa página principal. Lá você encontra inscreva-se, clica e vira um inscrito. Aparece um sininho aqui do lado, esse sininho define suas notificações. Você clica nele e pode personalizar as notificações, mas eu quero instá-lo a definir todas as notificações. Por que todas as notificações? Porque todos os novos vídeos, para quem tem todas as notificações ativadas, são enviados pela plataforma. Então, ative e receba todas as notificações. Você vai ficar com todos os vídeos à sua disposição e vai ficar muito bem informado, eu julgo, com as notícias do Ceará. Então, quero agradecer demais a participação de todos vocês nesse vídeo, agradecer mais uma vez estarmos juntos e seguir com o nosso compromisso. Se Deus quiser, voltaremos nos próximos vídeos. Até lá!